na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe Esther, para dar continuidade ao nosso estudo, baseado no livro de Tim Keller, Encontros com Jesus. Vamos ver mais uma vez, mais um encontro, uma verdade preciosa da Palavra de Deus. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque estamos aqui, porque temos liberdade para falar contigo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por pastores, por estudiosos, Senhor, que têm dedicado sua vida para aprender das Escrituras, para nos ensinar, Senhor. Abençoa, Senhor, para que o ministério deles, Senhor, seja sempre rico, Pai. E agora, Pai, te pedimos que aqui na nossa classe, o Senhor esteja abrindo o nosso coração para que nós possamos aprender realmente aquilo que Tu queres que nós aprendamos hoje. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós já vimos vários encontros e em cada um desses encontros, assim como Tim Keller propõe, ele tem respondido a uma grande questão, né, do pensamento da humanidade, coisas que as pessoas param e pensam. E ele tem mostrado que através dos encontros de Jesus no livro de João, nós vamos podendo perceber várias respostas, né? Então nós começamos os nossos encontros com Natanael. Nós vimos realmente ele respondendo a grande questão: aonde é que nós podemos encontrar todas as respostas para os grandes dilemas humanos? E nós vimos que nós podemos encontrar isso em Jesus. Depois, nós, com Nicodemos e a mulher samaritana, nós vimos que qual seria o grande problema da humanidade, né? E nós vimos que o grande problema da humanidade realmente é o pecado. O pecado que destrói a humanidade e que traz tantas consequências, não é? E então, com as irmãs enlutadas, Marta e Maria, nós vimos quem é que pode endireitar esse mundo. E nós vimos que realmente é somente Jesus que traz a solução para o nosso mundo. Depois nós vimos como Jesus veio endireitar esse mundo. E nós podemos vislumbrar isso no grande milagre, né, do vinho naquele casamento, quando Jesus trouxe àquelas pessoas o melhor vinho. E é assim que Jesus veio endireitar este mundo, né, trazendo o melhor para nós, trazendo realmente a alegria hoje e a alegria eterna. E hoje nós vamos ver mais uma vez um outro encontro e vamos ver Jesus, uma grande resposta no livro de João. E é uma resposta sobre como nós devemos reagir a isso que Cristo nos trouxe, né? A salvação. Como nós devemos reagir frente a isso? E nós vamos olhar para um encontro que aconteceu no capítulo 20 de João. Um momento muito importante do cristianismo. Vamos lá em João, capítulo 20, dos versos 1 a 18. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço, que fora colocado sobre a cabeça de Jesus, não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu.
porque ainda não entendiam a Escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro, e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e relatou as coisas que ele lhes dissera. Bem, neste encontro, ali naquele momento tão importante da ressurreição de Jesus, né, nós vamos tratar de uma questão muito importante em relação à reação que devemos ter frente ao que Jesus fez, que é a questão da fé. Na Bíblia, nós vemos que tudo que Deus nos deu por intermédio de Jesus Cristo, ou seja, o discernimento, os dons, as consolações, todas essas coisas nos chegam através da fé. Mas há uma grande confusão em relação ao que verdadeiramente é fé cristã. Já ouvimos que a fé é um ato de um pulo no escuro. Mas hoje, analisando este texto da Palavra de Deus, nós vamos ver algumas características da verdadeira fé cristã. Nessa primeira parte do relato, né, quando aparecem os discípulos ali, nós vamos ver 2 características muito importantes da fé. A primeira característica é que a fé é algo impossível. Nossa, mas se ela é impossível, como é que as pessoas, na verdade, têm fé? E a verdade é que nós, na nossa natureza, né, nesse nosso estado de sensibilidade espiritual e moral imperfeitas, que é como Tim Keller define aqui, né? Nesse estado, então, que nós nos encontramos, ninguém teria a capacidade de produzir uma fé vibrante em Cristo. Ninguém por si só é capaz de produzir fé, por conta dessa nossa natureza pecaminosa, dessa nossa não condição espiritual mesmo de termos por nós mesmos fé. A fé é impossível, seja para qualquer pessoa, sem uma intervenção ou ajuda externa. Nós não teríamos, na nossa natureza, condição de termos fé. É uma fé impossível. Vamos ver como que essa passagem que nós lemos aqui em João, ela nos comunica isso. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que os discípulos já tinham ouvido Jesus falar que ele iria ressuscitar ao 3º dia. Marcos, em 3 textos, nos traz essas falas de Jesus, né? Em Marcos, capítulo 8, versículo 31, nós podemos ver Jesus falando, ensinando os seus discípulos. Ele começa dizendo: E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto
e depois de 3 dias ressuscitasse. No capítulo 9, também no versículo 31, nós vamos ter lá: pois ensinava os seus discípulos, dizendo-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. No capítulo 10, versículos 33 e 34, está escrito: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Irão zombar dele e cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Depois de 3 dias, ele ressuscitará. Então, nós vemos que não era algo que Jesus não já tivesse falado para eles, que Jesus não tivesse ensinado a eles. Em Mateus capítulo 27, versículos 62 a 66, diz que os inimigos de Jesus colocaram guardas na frente do sepulcro, porque eles conheciam, né, isso que Jesus tinha falado, que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então eles tinham medo que os discípulos roubassem o corpo de Jesus para que fosse comprovado que Jesus realmente teria ressuscitado. Então, até mesmo os inimigos de Jesus sabiam disso, né? Que depois de 3 dias estava sendo falado que ele ressuscitaria. Mas o que acontece? Nesse trecho a gente vê que Maria Madalena, quando vê a pedra rolada, né, tirada da porta da sepultura, o que ela diz? Levaram o corpo de Jesus. Nenhum deles expressa, né, que, nossa, Jesus realmente ressuscitou. Não. A primeira grande questão que se coloca ali é que roubaram o corpo, levaram ele para outro lugar. Então, não passa pela cabeça de Maria Madalena que Jesus havia ressuscitado. A crença, portanto, na pessoa, na obra de Cristo, não é uma coisa natural para ninguém. Não importa como ela seja dita, não importa os métodos para que ela seja dita, quantas vezes seja dita, né? Essa verdade da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, não é uma coisa natural para que se acredite, para que se tenha fé. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que já ouviram muito falar de Jesus, que já tiveram diversas formas e experiências com essa verdade, e apesar disso não creem, porque não é algo natural, dado, né, para todas as pessoas. Você já nasce acreditando. Não é assim que funciona, né? Todas as tradições teológicas, elas concordam sobre esse aspecto, que nós não conseguimos produzir fé salvadora em Jesus exclusivamente por nossa própria capacidade. Então, a fé salvadora, ela não vem de nós. Isso é muito importante, isso é um conceito básico, né, que nos faz valorizar a obra de Deus em nós. Porque senão o mérito estaria conosco. Eu acreditei, eu busquei Jesus, eu busquei a salvação, eu criei, eu fui. E isso não é real, né? A fé salvadora, ela não tem possibilidade de vir exclusivamente de nós. Existe em cada ser humano uma cegueira espiritual. Nós não conseguimos enxergar a verdade. E isso nós vemos nesse exemplo de Maria, né? Alguém que conviveu com Jesus, que acreditava em Jesus, na pessoa de Jesus, né? E que ouviu de Jesus que em 3 dias ele iria ressuscitar, mas no momento até em que tem os olhos fitos em Jesus, ela não consegue ver. Vendo Jesus, ela não consegue ver, né? Ela, no primeiro momento, acredita ser aquele um jardineiro.
Então, ela realmente não tinha nela a fé, né, de olhar para Jesus, de reconhecê-lo. Então, a fé é impossível sem uma intervenção sobrenatural do próprio Deus. Nós podemos pensar assim que nós temos muitas razões para acreditar em Deus, mas na verdade o ser humano tem muitas razões emocionais e psicológicas para desacreditar de Deus. O movimento natural é não acreditar num Deus que controla todas as coisas, né? O ser humano, ele quer deter poder, ele quer acreditar que ele tem em si algum poder. Então, como acreditar num Deus, assim, naturalmente acreditar num Deus invisível, né, que está por aí, controla todas as coisas, determina tudo o que vai acontecer, que tem soberania sobre tudo, todo, sobre o universo, sobre a nossa vida. Isso não é uma coisa natural do ser humano acreditar. Ao depararmos com um livro, por exemplo, como a Bíblia, né, com uma mensagem que a Bíblia tem, em que as pessoas percebem através dessa mensagem que elas, acreditando nessa mensagem, quanto mais elas acreditarem na palavra de Deus, mais elas vão perder o controle, né, sobre a própria vida, sobre a condução da própria vida, mais elas vão reconhecer que não tem absolutamente nenhum controle, né? Então, quando se deparam com esse livro, as pessoas, elas têm a tendência de não acreditar e não a tendência de acreditar. Todos nós temos camadas profundas de preconceito operando contra a ideia de um Deus santo e capaz de nos fazer grandes exigências. O natural é ser cético, né? É não acreditar nessas verdades. Mas o cético, você pode trazer para ele uma série de evidências, né? Evidências da história, evidências geológicas, né? Vai mostrar lá as ruínas, tal. Você pode fazer isso quanto você quiser. Mas se não houver uma obra de Deus na vida daquela pessoa, aquela fé salvadora não vai existir. Os céticos, eles, cristianismo, olham para o cristianismo como se ele fosse um conjunto de princípios racionais e filosóficos, né, a serem adotados. E, na verdade, o cristianismo é um relacionamento pessoal no qual você se envolve com Jesus. Então, não são regras, não são princípios que você adota, formas que você adota de viver, mas, na verdade, um relacionamento com Jesus que fundamentam a sua forma de viver, né? Então, é isso que muitas vezes os céticos buscam entender, como é que você vive aqueles princípios, aquelas coisas, acreditando no quê, né? Mas, na verdade, eles não entendem que a nossa fé produz em nós um relacionamento com Jesus. E é esse relacionamento que fundamenta a nossa forma de vida. Então, por que não considerar, né, esses céticos uma possibilidade de orar? Porque eles não podem dizer: Deus, não sei se o Senhor está por aí, mas sei o que é preconceito e estou disposto a desconfiar dele. Portanto, se o Senhor estiver por aí e se eu for preconceituoso, ajude-me a vencer o problema. Este é, na verdade, uma grande oração que você, né, que muitas vezes é preconceituoso com a questão do cristianismo, né, dos evangélicos. Então, quebre esse seu preconceito e procure realmente essa verdade com um coração aberto. Algumas pessoas, no entanto,
elas têm um problema ao contrário, né? Elas vivem uma ansiedade porque elas dizem, eu não consigo ter fé suficiente. Eu preciso eliminar todas as minhas dúvidas, porque daí sim eu vou acreditar. Elas se preocupam demais com as dúvidas. Então, elas pensam o quê? Que a fé depende de estarem com a mente e com o coração nas condições adequadas. Elas, na verdade, estão confiando no seu coração, na sua mente. Quando eu estiver crendo mesmo, acreditando em tudo, entendendo tudo, aí eu vou seguir, né? E isso é impossível. Você não é capaz de crer sem a ajuda externa, sem a intervenção de Deus. Ninguém vai se tornar um cristão depois que compreender toda a Bíblia, porque é o Espírito Santo de Deus, né, que trabalha em nós e que nos transforma e nos dá fé. Então não vem absolutamente de nós. Então não é nós que produzimos isso. Vejam nesse trecho que nós lemos, que Maria, ela estava lá, mas ela não cria. E quando é que ela começou a crer? Quando Jesus foi ao encontro dela, né? E é isso que acontece. Não somos nós, mas é Jesus quem nos busca. Jesus nos alcança. Jesus produz em nós a fé salvadora. A verdade é que o fato de, por exemplo, a pessoa estar preocupada de como é que ela vai ser, né, para poder chegar até Jesus e tal, isso já demonstra um caminho que Jesus está fazendo em direção ao coração dela, né? Porque esse senso de ausência de Jesus já pode ser um sinal da presença de que ele já está trabalhando no coração daquela pessoa. Assim como Maria, no caso dessas pessoas que têm essas dúvidas, que estão em busca, né? Jesus já está ao lado delas e muitas vezes elas não estão ainda enxergando. A fé é, portanto, impossível, mas, como disse Jesus, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Por isso, talvez você conheça alguém, né, que você diz, essa pessoa é impossível, não vai crer mesmo, eu já tenho orado muito tempo por ela. Não pense assim, né? Porque para Deus tudo é possível. E Ele pode sim colocar no coração daquela pessoa a fé salvadora, para que ela se reconheça pecador, reconheça a obra que Cristo fez para salvá-la e venha realmente ter este relacionamento pessoal com Cristo e, portanto, se tornar um cristão verdadeiro. Mas, além da fé ser impossível, existe uma outra coisa que este texto mostra para nós. É que a fé, ela é algo racional. Nossa, racional, eu achei que a fé era só um sentimento, né? Era o salto lá no escuro. Não, na verdade, apesar da fé cristã ser muito mais do que racional, ela, com certeza, ela não é menos que racional. O que Tim Keller quer dizer com isso? É que a fé se baseia em evidências e que temos bem à nossa frente algumas das provas mais importantes que a Bíblia nos oferece. A fé, ela se baseia em verdades. Quem afirma que você tem que ter uma fé cega, né, desconhece a palavra de Deus. Por exemplo, quando nós temos fé de que Deus pode fazer algo, nós estamos nos baseando nas verdades, nas promessas que a própria palavra de Deus apresenta. Não é uma crença baseada no nada, né? Um salto no escuro. Não, é um salto sobre a verdade da palavra de Deus.
Então, a fé, ela é baseada também em evidências, né, em evidências concretas. E uma das coisas aqui que a gente vê e para pensar é por que os discípulos, ouvindo de que Jesus iria ressuscitar depois de 3 dias, eles não estavam acampados na frente da porta esperando Jesus sair, né? Jesus falou, eu vou ficar aqui na porta, né? Não, se a gente for analisar o que os judeus, o que os gregos, o que os romanos naquela época, eles pensavam, consideravam sobre a possibilidade da ressurreição, nós vamos verificar que eles achavam isso completamente impossível. O corpo era visto como um lugar de fraqueza, um lugar de mal, né? E o espírito era o lugar da força, o lugar do bem. Então, na cabeça deles, nenhum Deus iria reviver um corpo mau, né? Os gregos e os romanos pensavam assim. E os judeus jamais reconheceriam que um Deus ressuscitaria, um homem era Deus. Isso para eles era um completo absurdo. Então, a possibilidade de ressurreição, na cabeça deles, era algo que não existiria. E os discípulos pensavam, portanto, exatamente como para nós hoje seria muito difícil acreditar nisso, né? Hoje, muitas pessoas não acreditam que Jesus realmente ressuscitou. Eles acreditam que Jesus foi um grande homem, né? Que foi um profeta, que falou coisas bonitas, mas para por aí, morreu na cruz e acabou. E a morte de Jesus foi extremamente importante, ele levou sobre ele todos os pecados, mas sua ressurreição foi a vitória sobre a morte, né? Foi a concretização completa do plano de Deus. Então, havia a descrença realmente de que isso pudesse acontecer. Nós somos ensinados muitas vezes a pensar que que ter fé, né, é diferente da lógica, da evidência. Então, quanto menos lógica, quanto menos evidência nós tivermos, mais fé nós vamos ter. Mas não é isso que os cristãos se referem quando falam em fé. Ela não significa ter esperança no que não é verdade, e sim ter certeza do que não se pode ver. É uma evidência fascinante que envolve a racionalidade e um dos maiores estímulos da fé cristã. Então nós vamos ver que nesse caso aqui, a primeira evidência é de que a primeira testemunha ocular, né, a primeira pessoa que sabe disso, que Jesus ressuscitou, é uma mulher. E para nós hoje, isso, qual que era o problema de ser uma mulher? Mas no mundo antigo, o testemunho de uma mulher não era digno de confiança. Para vocês terem uma ideia, as mulheres não eram aceitas como testemunha nos tribunais, né? Então a palavra de uma mulher era nada. Então um escritor que quisesse falar sobre a ressurreição, usar uma mulher como testemunha não era muito bom. Era muito melhor que ele tivesse colocado ali, né, se ele queria enganar alguém, ele colocaria um homem de respeito como testemunha, e não uma mulher. Nós vamos aqui no livro de João, né, que a gente está lendo, João 20, versículo 6 e 7, mais uma evidência. Diz assim: chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu. Vejam,
eles viram os panos que envolviam Jesus, né? E naquele momento que Pedro olhou e viu aquilo, ele pensou, ué, se tivessem simplesmente tirado o corpo daqui, por que que as pessoas iriam tirar os panos, né? Dobrar os panos para deixar ali? Não haveria sentido disso, né? Por que aqueles panos não estavam rasgados? Por que que tinham sido deixados ali com tanta precisão, dobradinhos, colocado ali à parte, né? O que estava sobre a cabeça de Jesus. Então, era uma evidência concreta dessa ressurreição. A fé, ela conta com esse componente racional significativo. Nós, por exemplo, como cristãos, nós temos fé em determinadas situações porque nós já ouvimos, nós já vimos, os nossos pais já nos contaram das formas como Deus age. Nós acreditamos, nós temos fé no suprimento de Deus, por exemplo, porque nós já vimos isso acontecer, né? Nós temos fé em cura, que Deus tem todo o poder para curar, porque nós já experimentamos, nós já vimos isso acontecer. Então a nossa fé não é uma fé só dos sentimentos, não, ela é racional, ela tem evidências. Nós acreditamos porque nós entendemos, compreendemos, reconhecemos as verdades explícitas que Deus nos deixou para que a nossa fé também fosse racional, né? Então, essas evidências que aparecem aqui nesse momento, nesse relato, mostram essa fé madura. A fé madura é um ato de uma pessoa completa, portanto. O intelecto tem de estar envolvido tanto quanto a vontade e as emoções. Então, quando falamos para que você acredite em Jesus, nós não estamos dizendo tire de lado todo o seu racional, viva só a emoção, viva só, né, a vontade. Não, nós estamos dizendo compreenda esta verdade, busque essa verdade. Muitas vezes as pessoas vão pela emoção, colocam uma música bonita, né? E lá a pessoa vai, mas aquilo acaba não tendo raízes realmente. Então, o discipulado depois que uma pessoa passa a crer em Jesus é fundamental. Por quê? Porque as raízes vão se aprofundando, a sua fé vai crescendo, porque as verdades vão se tornando concretas para você. Tim Keller diz aqui, o verdadeiro cristianismo nunca dirá creia porque é relevante ou creia porque lhe atrai. Ele não lhe conferirá esse tipo de autorização, mas dirá não creia no cristianismo por ele ser emocionante, prático e relevante. Creia porque ele é verdadeiro. A outra lição que nós podemos aprender sobre a fé aqui nesse trecho de João é que a fé, ela vem por meio da graça. Ela vem na graça, por meio da graça. Olhando aqui para João capítulo 20, versículo 11 a 18, né, essa segunda parte do nosso relato, nós vamos ver como que essa graça realmente vem, né, como a fé vem realmente por essa graça. Maria ficou de pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe o Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Então Jesus lhe disse, Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre. E Jesus lhe disse ainda, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai a meus irmãos
e diz-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. E Maria foi anunciar aos discípulos. Nós vamos ver aqui que são feitas perguntas para Maria. E é assim que Deus age, né? Ele coloca a pessoa para refletir. E ele fez isso lá com Adão. Quando Adão pecou, se escondeu, o que Deus fez? Chegou para Adão e perguntou para Adão: onde vocês estão? Né? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Sabia, mas eles tinham que reconhecer que estavam escondidos da presença de Deus, né? E pergunta para eles ainda: o que aconteceu para vocês se sentirem envergonhados depois que eles falam que eles estavam ali, né, cobertos pela folhagem? Deus não sabia o que tinha acontecido, né? Sabia, mas ele queria que Adão e Eva tomassem consciência do porquê da vergonha deles. A mesma coisa aconteceu com Jonatas. Você está certo, Jonas, de sentir raiva, né, aí dos ninivitas? Será que você está certo nisso? Esses diálogos que Deus teve, sempre através de perguntas, não é porque ele não sabia, mas era para que aquela pessoa parasse e pensasse sobre o assunto. Então, os anjos e Jesus perguntam para Maria: por que você está chorando? É quase uma reprimenda aí, né? Por que você está chorando? Você não sabia que eu ia ressuscitar, né? Ele não completa a frase, mas eu acho que era isso que ele tem vontade de falar, né? E a segunda pergunta: a quem você procura? Maria, quem que você está procurando aqui, né? Aquele que tem todo o poder para assumir, para aparecer, né? Não. Expanda seus horizontes. Mas a gente vê, na verdade, o que acontece com Maria. Ela entende errado, ela acha que ele é o jardineiro e ela fala: olha, se foi você que pegou, né? Então me mostra que eu vou pegá-lo. Mas Jesus faz ainda um outro esforço para abrir o caminho até o coração de Maria. E ele faz isso com uma única palavra, né? Em João capítulo 10, versículo 3 e 4, Jesus diz que chama as ovelhas pelo nome e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. E é isso o que Jesus faz com Maria. Ele fala uma única palavra, o nome de Maria. Maria. E é isso que nós temos que ter em mente, que a verdadeira fé, ela é sempre pessoal. Jesus nos chama. A gente pode acreditar numa fé geral. Deus, né, Jesus ama o mundo. Se você não acreditar que ele morreu por você, né? Se você não reconhecer que você é pecador e que Jesus morreu por você, Jesus morreu pela Laís, você não vai tomar posse dessa fé salvadora. Você nunca ouviu Jesus chamar o seu nome, se você acredita nessa coisa geral, né? E você, portanto, não vai conseguir desenvolver um relacionamento pessoal com Jesus. Jesus não é um grande profeta. Jesus não era um sábio que falou coisas bonitas para a humanidade. Jesus é o Salvador da sua vida. Jesus é o Salvador da Laís e ele é o seu Salvador, né? É isso que você deve reconhecer, ter essa fé pessoal. Então, Maria corre em círculos feito louca, mas procura pelo Jesus errado. Ela procura pelo Jesus morto, ela procura por um Jesus infinitamente menos grandioso do que ele de fato é. E é por isso que ela jamais teria encontrado Jesus, se ele não
tivesse buscado. Ele vai até ela, ele trabalha com delicadeza para abrir o coração de Maria e rompe a barreira ao lhe dirigir a palavra desse modo tão pessoal, ao falar o nome dela. E é nesse momento, né, nesse momento do ato de graça de Jesus, porque ele ali não estava retribuindo nada que Maria tivesse feito, né? Ele, por amor, chamou Maria, e a Maria reconhece ele e diz: mestre. E é interessante observarmos, né, que na hora que tudo isso acontece, Jesus não retém Maria ali, não fica com ela ali, mas o que ele fala? Vai, Maria, né? Agora que você me reconheceu, agora que você viu que eu estou vivo, né? Ele se despede de Maria para que ela fale essa mensagem a outras pessoas. Vai a meus irmãos e diz-lhes, em certo sentido, né? Aqui nós vemos a primeira cristã. Por quê? O que é um cristão? Um cristão é aquele que crê na morte, na ressurreição de Jesus dentre os mortos, aquele que tem um encontro pessoal com Cristo ressurreto. E nesse momento aqui, Maria era a única pessoa que teve isso. Ela era a única pessoa que tinha tido um encontro pessoal com Jesus Cristo ressurreto. E nós vemos que este encontro pessoal foi um ato de graça, porque Jesus escolheu Maria para ser essa primeira cristã. Jesus escolhe uma mulher, né? Jesus escolhe alguém fraco diante de todos para tornar aquela pessoa forte. Alguém que talvez não tivesse todas as condições para crer, mas que Deus, através de Jesus, deu as condições para que ela cresça. E qual é a mensagem que Jesus quer passar com isso, né? Não importa quem você é ou o que você fez, a minha salvação não se baseia em linhagem, em conquistas morais, no talento bruto, em nível de esforço ou no registro de realizações. Eu vim não para olhar e chamar os fortes, mas para olhar e chamar os fracos. E não sou eu, em primeiro lugar, seu mestre, mas seu salvador. Eu estou aqui para salvá-lo, não por sua obra, mas pela minha. Gente, que poder dessa mensagem, né? Eu vim não pela sua obra, eu te salvo pela minha obra. Não importa o que nós fizemos para Jesus, a pessoa. E para nós, gente, é tão importante ter essa clareza, porque muitas vezes nós nos confundimos ainda com isso, né? Eu vejo pessoas dizendo: aquela pessoa é tão boa, né? Ela pode ser quão boa ela for, o suprassumo da bondade. Se ela não se reconhecer como pecador e aceitar, né, a obra salvadora de Jesus Cristo, ela não será salva. E é isso que nós devemos clamar, para que a fé salvadora chegue a todos os nossos queridos, que eles se reconheçam como pecadores, que eles reconheçam a obra que o Senhor Jesus fez na cruz, que eles realmente acreditem na ressurreição de Jesus e que Ele está preparando lugar para nós, e que aí sim, com essa fé, né, eles se tornem cristãos verdadeiros, e a bondade será um fruto de toda essa fé e não a causa dela, né? Martinho Lutero, né, ele conta para nós a sua experiência de conversão. Disse assim: mesmo sendo monge estudioso e professor das Escrituras, ele descreve assim o que aconteceu. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada, Romanos 1,17. Eu odiava a expressão justiça de Deus.
Embora levasse uma vida irrepreensível de monge, sentia-me um pecador diante de Deus, dono de uma consciência extremamente perturbada. Era incapaz de acreditar que ele se apaziguasse com as minhas penitências. Foi quando comecei a compreender que a justiça de Deus é o justo viver por um dom do próprio Deus, qual seja a fé. Então senti que nascia de novo e adentrava os portões abertos do paraíso. Ele só se sentiu nascendo de novo e adentrando aos portões abertos do paraíso quando ele compreendeu que a fé era um dom do próprio Deus, era algo dado a ele pela graça. Então, Lutero chegou ao entendimento de que a salvação não é um registro que eu entrego a Deus pelo qual ele me salva, mas sim um registro que Deus me dá segundo o qual sou aceito e salvo por ele. Ele diz: no instante em que compreendi isso, senti que renascia e atravessava as portas abertas do paraíso. Portanto, é isso que nós temos que reconhecer, né? A fé como um dom de Deus. E ainda, uma última coisa para nós aprendermos sobre fé, quando nós olhamos para essa passagem, que é o fato de que não existem duas pessoas que se acheguem à fé exatamente da mesma forma. Quando nós lemos esse capítulo inteiro, nós vamos ver que João, Pedro, Maria, Tomé tiveram formas diferentes de encontros com Jesus e de Jesus realmente olhar para a necessidade de cada um deles, né, no momento de desenvolver essa fé. Para Tomé, por exemplo, foi necessário olhar para as mãos de Jesus, olhar, né, para o que tinha acontecido. Então, cada um deles teve uma forma de abordagem. Cada um deles necessitava de quantidades diferentes de tempo. Exigiam porções diferentes de evidências e experiências. Cada um deles teve uma trajetória. E a mesma coisa acontece conosco. Não é todo mundo que vai, senta na igreja, ouve uma mensagem e ponto, né? Então, nós não devemos acreditar num padrão que é desse jeito que as pessoas chegam à fé. Não. Existem caminhos diferentes que Deus opera na vida de cada pessoa. É aquela história, né? Às vezes é a dor que traz alguém. Às vezes é amor que traz alguém. Às vezes não é nada disso, é uma leitura. Fé, ela é pessoal. A forma como Jesus chega na vida de cada pessoa é diferente, né? E nós devemos reconhecer isso, né? E saber que quando Jesus nos alcança, o que acontece conosco é o que aconteceu com Maria. Jesus disse: vá e conte para os irmãos. E ela sai e vai espalhar essa boa nova que ela recebeu. Que presente nós recebemos quando nós recebemos a fé salvadora. Eu glorifico a Deus por reconhecer tudo isso, né? Por ter esse presente de acreditar realmente em Jesus. Mas devo reconhecer que se Jesus me alcançou, se Ele me escolheu, Ele teve um propósito com isso. E eu não preciso que Ele venha como um anjo, ou eu preciso ficar esperando uma mensagem de alguém que vai me revelar isso. Eu já tenho que reconhecer que Ele diz para mim: vá e espalhe essa boa nova, conte para as pessoas. Não se preocupe em ter um método para isso. Fale da sua experiência, fale do quanto você é feliz por ter sido alcançado. E isso vai ser usado por Deus no momento certo, com as pessoas certas, para alcançá-las. Então, que esse seja realmente o objetivo da nossa vida.
Que Deus abençoe a vida de cada uma, que mais esse encontro possa ter sido bênção para você e uma excelente semana espalhando o amor de Deus para todas as pessoas.